Azog, o Profano, é um dos vilões mais sombrios e amedrontadores das obras de Tolkien. Sua história surge nos dias antigos da Terra-média, quando os anãos e os orcs estavam em conflitos constantes. Azog era um poderoso orc que liderava as hordas das Montanhas Sombrias. Ele era uma figura temida e extremamente respeitada por todos seus seguidores orcs. Ele era conhecido por sua crueldade implacável e sua influência sombria sobre os reinos do mal. No entanto, por mais temido que ele fosse, a verdadeira história de sua vida e de sua morte é bem diferente do que muitos pensam. O orc pálido que nós conhecemos dos filmes de O Hobbit nunca existiu. Então hoje no canal eu vou te contar a verdadeira história de Azog, o Profano. Há poucas informações sobre as origens desse líder orc. Podemos fazer algumas suposições, mas é importante lembrar que são apenas suposições. Azog pode ter sido recrutado por Sauron para ir até Moria por volta do ano 2480 da Terceira Era, conforme mencionado no apêndice B de O Senhor dos Anéis. Nessa época, muitos orcs, a mando de Sauron, estavam construindo fortalezas na Montanha Nublada para bloquear as passagens e os acessos para outros reinos. Sauron encheu Moria com suas criaturas e Azog, mostrando suas habilidades como guerreiro, se tornou o chefe dos orcs de Moria. Mas é difícil dizer se ele já era líder quando ele chegou lá em Moria. Além disso, nós não sabemos a sua idade exata. Por um longo período, graças à sua posição de poder, Azog se tornou o orc mais importante das Terras do Norte. Nós também sabemos que ele teve um filho que eventualmente o sucederia, mas as datas exatas desses eventos nunca foram registradas. Agora, avançando um pouco no tempo, chegamos ao ano 2790 da Terceira Era, quando Azog cometeu seu ato mais infame, um assassinato que o marcaria para sempre. Durante esse ano, os anãos de Ereborn tinham sido obrigados a abandonar seus lares por um período de 20 longos anos. E durante esse tempo, o rei Tror nutria um forte desejo de recuperar o seu reino perdido sob a Montanha Solitária. E determinado a reconquistar Khazad-dûm, ele e seu companheiro Nar começaram uma jornada corajosa em direção a Moria. E sim, ele não partiu com um exército, ele foi até lá sozinho, apenas com um outro companheiro anão. Vale lembrar também que antes de partir nessa missão, Tror deixou um mapa e a chave da Montanha Solitária para o seu filho Thrain, e deixou também o seu anel de poder para ele. Isso já sugere que ele nunca esperava retornar dessa missão. Bom, ao chegarem em Moria, os dois anãos encontraram uma surpresa totalmente inesperada. Os dois tinham imaginado que teriam muita dificuldade para conseguir entrar em Moria e pensavam que até mesmo teriam que lutar. Eles estavam preparados para tudo, mas quando eles chegaram lá, o portão da entrada de Moria estava simplesmente aberto. Nar implorou para que o rei Tror tomasse cuidado e não entrasse lá, mas ele estava cego pelo orgulho de ter o seu lar novamente e entrou sem nem olhar para trás. E infelizmente, Tror não voltou.
Desesperado e angustiado, Nar ficou escondido por dias, esperando pelo retorno do seu rei. Foi então que, em um fatídico dia, ele escutou um grito horrível ecoando de dentro de Moria, seguido pelo som de um corpo sendo brutalmente lançado para fora. E, infelizmente, era Tror. Para não deixar esse vídeo pesado demais, digamos que o corpo do rei Tror tinha caído de um lado e a cabeça de outro. Nar correu até o seu rei, que jazia no chão, mas ao se aproximar dele, só pôde ouvir uma gargalhada sinistra ecoando de dentro de Moria. E das sombras, uma voz sombria ecoou, dizendo que qualquer anão intruso que se atrevesse a entrar ali novamente teria o mesmo fim. A cabeça do seu rei estava marcada com uma palavra escrita em runas anãs, para que Nar conseguisse ler. Estava escrito Azog, o nome que a partir daquele momento marcaria para sempre os corações dos anãos. Nar tentou guardá-la, mas Azog surgiu de dentro de Moria e ordenou que ele a soltasse. Azog jogou um saco de moedas para Nar e mandou ele fugir dali. A mensagem de Azog era clara: Moria agora lhe pertencia. Eu nem preciso dizer que os anãos ficaram furiosos ao descobrirem tudo, e reuniram um exército gigantesco e partiram em direção a Moria. Não apenas os anãos de Durin se reuniram, mas também todas as 7 casas dos anões se juntaram para a batalha. Todos marcharam juntos em um só objetivo: vingar a morte do rei Tror, enfrentar Azog e retomar Khazad-dûm das garras dos orcs. Durante anos de guerra subterrânea, os anãos avançaram, destruindo fortaleza após fortaleza orc. Eles começaram em Gundabad, no norte, e foram até Moria, no sul. E depois de quase 10 anos caçando o Azog, finalmente, em 2799, os anãos alcançaram o portão leste de Moria, onde a batalha mais culminante começou. E foi exatamente ali onde, anos antes, o corpo do rei Tror tinha sido encontrado. As hordas do inferno estão sobre nós! Para a batalha! Para a batalha, filhos de Durin! Thorin, filho de Thrain e neto de Tror, liderou as legiões anãs nessa batalha épica. E sim, esse é o mesmo Thorin da história de O Hobbit. A batalha estava chegando ao fim quando os anãos exigiram que Azog aparecesse de uma vez. Eles gritavam o nome de Azog e ordenavam que ele viesse para lutar contra eles. Então, finalmente, Azog emergiu dos portões, pronto para enfrentar seus inimigos. Mas os anãos logo perceberam que Azog não tinha vindo sozinho. Centenas de orcs surgiram atrás dele, prontos para a batalha. Durante o conflito, Azog, com sua brutalidade característica, matou Nain, primo de Thrain, cortando a sua cabeça fora. Mas foi nesse momento que Azog percebeu que seu exército estava sendo totalmente derrotado. Diante do desespero da situação, ele viu que seu poder estava diminuindo e seus seguidores estavam fugindo. E tentando salvar a si mesmo, Azog tentou escapar para dentro dos portões de Moria. O anão Dain, filho de Nain, saiu correndo atrás dele, determinado a vingar a morte do seu pai. Em um confronto feroz, Dain enfrentou Azog e o matou. E em um gesto de vingança, Dain fez com Azog exatamente o que ele tinha feito com seus parentes: cortou sua cabeça. E para completar o ato de justiça,
os anões colocaram a sua cabeça em uma estaca e enfiaram aquele saco de moedas que Azog tinha jogado para Nar anos antes na boca do orc derrotado. Assim, a vingança foi completa e os anões celebraram a queda do tirano que os havia ameaçado por tanto tempo. Também dizem que esse anão Dain, quando entrou em Moria, conseguiu ver de relance nas sombras a visão do Balrog que já morava lá. Ele advertiu seus companheiros e disse que apesar da vitória, eles não entrariam mais em Khazad-dûm, porque além das sombras do portão, um mal muito maior os esperava lá dentro. Após a queda de Azog, seu destemido filho Bolg assumiu o comando, liderando sozinho os orcs até a Batalha dos 5 Exércitos em 2941. Essa parte da história nós já conhecemos por causa dos filmes de O Hobbit. Bom, a história de Azog nos livros é bem diferente da história contada nos filmes. Cada uma tem suas próprias características e finais distintos. E sinceramente, apesar de gostar e apreciar muitos filmes, eu particularmente prefiro 1000 vezes a história dos livros, onde Azog é derrotado por Dain e tem um saco de moedas enfiado na boca como forma de vingança. Essa versão mais detalhada adiciona mais profundidade à história, mostrando a força dos anões em proteger seu povo e seu lar. Você acredita que ter Azog sobrevivendo para desafiar Thorin nos filmes foi uma boa decisão? Ou deviam ter seguido com a história original? Como você acha que isso teria afetado a narrativa? Bom, quanto ao filho de Azog, o Bolg, bem, a história dele é um assunto para um próximo vídeo, se vocês estiverem interessados, é claro. E aí, gostou do vídeo? Me conte nos comentários. Por favor, ajude o meu canal a crescer e se inscreva e deixe seu like para mais conteúdo como esse. Até mais!